Já parou para pensar que toda frase tem uma espécie de comando secreto? Uma hierarquia que a gente nem percebe? Pois é essa estrutura que diz como as palavras devem se conectar para tudo fazer sentido. E hoje a gente vai desvendar exatamente como isso funciona. E é por causa dessa estrutura invisível que surge aquela dúvida de sempre, né? Afinal de contas, o certo é assistir o filme ou ao filme. É só uma letrinha, a preposição a, mas ela parece que muda tudo. Bora entender de vez o porquê disso. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de regência. Depois, a gente vê como ela funciona com nomes, na regência nominal, e com verbos, na verbal. E aí vem uma parte surpreendente. Vamos ver que as regras não são tão fixas assim. E para fechar, a gente amarra tudo e entende por que isso faz diferença na prática. Então vamos lá, começando pelo básico. O que raios significa essa palavra regência? É um nome que assusta um pouco, né? Mas a ideia por trás, olha, é super simples e faz todo o sentido. Se a gente for olhar a definição formal de livro, regência é essa relação de dependência entre as palavras. Em outras palavras, é como um termo principal, o chefão da frase, pede um complemento para fazer sentido. E se esse pedido vai precisar ou não daquela palavrinha de ligação, a preposição. Mas quer saber o jeito mais fácil de entender isso de verdade? É como uma analogia simples. Pensa que a frase é uma pequena empresa. Nela, a gente tem um chefe, que é o termo regente, e um funcionário, que é o termo regido. O chefe manda, o funcionário obedece. Simples assim. E essa relação tem basicamente três elementos. Primeiro, o chefe, o termo regente. Pode ser um nome ou um verbo. É ele quem dá a ordem. No meio, pode aparecer a ferramenta, que é a preposição. Ela funciona como uma ponte, mas só aparece se o chefe mandar. E por último, o funcionário, o termo regido, que é quem executa a ordem e completa o sentido de tudo. E nessa nossa empresa-frase, a gente tem dois tipos de chefes. Primeiro, o chefe da regência nominal. Ele é um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e olha, ele é exigente, viu? Ele sempre vai pedir uma preposição. Já o chefe da regência verbal, que é o verbo, é mais flexível. Às vezes ele pede a preposição, às vezes não. Tudo depende da tarefa, saca? Do sentido que ele quer expressar. Ok, então vamos focar primeiro no chefe mais certinho, o mais previsível, o nome. É aqui que os substantivos, adjetivos e advérbios ditam as regras do jogo. Dá uma olhada em como funciona na prática. Pega a palavra ojeriza. Quem tem ojeriza, a alguma coisa, ou contra, ou por alguma coisa. Tá vendo? Pede a preposição. A mesma coisa com leal. Quem é leal a alguém. E paralelamente? É sempre paralelamente a outra coisa. A lógica é essa. O nome manda e a preposição vem junto para conectar tudo. Beleza, já vimos o chefe previsível. Agora, vamos entrar na área do chefe mais imprevisível, o verbo. É aqui que a coisa fica mais dinâmica e, vamos ser sinceros, às vezes é onde a gente mais se enrola. Mas é aqui que a mágica da língua acontece. E aqui está o pulo do gato. Com os verbos, a preposição não é só um detalhe. Ela é tipo um interruptor. Ela pode ligar um sentido e desligar outro. É sério, a presença ou a ausência de uma preposiçãozinha pode virar o significado do verbo de cabeça para baixo. Olha só o caso do verbo aspirar, que é um clássico. Se eu digo aspiramos o ar puro, sem preposição, o sentido é literal, né? De respirar, de sugar o ar. Agora, se a gente coloca a preposição a, aspiramos a um cargo melhor, pronto, o sentido virou outro. Agora é desejar, almejar. É uma mudança gigante por causa de uma única letra. E agora a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. O verbo assistir tem exatamente essa dupla personalidade. No sentido de ajudar, de dar assistência, não tem preposição. O médico assiste o paciente. Mas no sentido de ver, de ser espectador, a gramática normativa exige a preposição a. Portanto, a resposta é: assistimos ao filme. Pronto, mistério solucionado. Só para fixar a ideia, olha o verbo implicar. No sentido de acarretar, de resultar em algo, ele não usa a preposição. Por exemplo, a decisão implica consequências. Mas se a gente está falando de pegar no pé de alguém, de provocar, aí a preposição com entra em cena. Ele implica com o vizinho. A regência muda totalmente a intenção, percebe? E aí, bem na hora que a gente acha que, ok, entendi as regras, a língua portuguesa vem e mostra que a história não é bem assim. A verdade é que a língua é viva, ela muda. E nem os especialistas, os próprios gramáticos, concordam 100% em tudo. Ou seja, as regras não são escritas em pedra. Olha só o que diz um gramático super respeitado, o Domingos Pascoal Segala.
Ele está dizendo basicamente o seguinte: para ser mais direto, mais conciso, às vezes a gente pode, digamos, simplificar as coisas. Usar um complemento só para dois verbos, mesmo que eles tenham regências diferentes na teoria. Vamos ver como essa briga funciona na vida real. Pensa só, o verbo assistir pede a preposição a e gostar pede a preposição de. A visão tradicional, mais purista, vai dizer que o certo é: Pedro assistiu à sessão e gostou dela. Cada verbo com seu complemento certinho. Mas a visão moderna, que é como a gente fala no dia a dia, aceita Pedro assistiu e gostou da sessão. Bem mais prático, né? E essa discussão não para por aí, não. Outro exemplo clássico. A gramática tradicional defende que o correto seria é chegada a hora de os meninos, tudo separado. Mas quem é que fala assim? A gente fala é chegada a hora dos meninos. E a visão moderna já aceita essa forma, que é o uso real da língua. É a prova de que a língua está sempre em movimento. Certo, a gente viu as regras, as exceções, a briga dos gramáticos, mas, no final das contas, por que tudo isso importa? Para que serve saber disso na prática, no mundo real? Olha, saber sobre regência vai muito além de só falar certo para passar em prova. É sobre ter clareza, ser preciso no que se quer dizer, sem deixar margem para dúvida. Na escrita formal, num e-mail de trabalho ou num relatório, isso faz toda a diferença. E talvez o mais legal seja entender que a nossa língua é viva. No fundo, quem entende de regência consegue ler textos e o mundo com outros olhos. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de ver que as regras têm exceções e são debatidas até pelos especialistas, a pergunta fica no ar. A norma culta deve ser vista como um guia flexível que nos ajuda a comunicar melhor ou como uma prisão de regras que limita a expressão? A resposta, quem sabe, está justamente em achar o equilíbrio.